Pessoal, meu nome é Joel, eu sou um dos professores das duas classes que estudam a Bíblia toda em um ano, Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista do Bom Retiro. Saúdo a todos e a todas com muito prazer, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A programação da nossa classe previa, nesta época, o estudo do livro de Jó. Como a classe foi interrompida presencialmente pela quarentena do Covid-19, nós vamos retomar quando for possível. Hoje eu vou fazer uma introdução a respeito desse monumento do Velho Testamento, que é a história de um servo de Deus chamado Jó. O livro de Jó é diferente dos demais livros da Bíblia. Temos dificuldade em determinar a autoria do livro, a época em que as coisas aconteceram e até mesmo a época em que ele foi redigido. Desconhecemos praticamente o nome do autor do livro. Pode ter sido alguém dos tempos dos patriarcas, do tempo de Abraão, pode ter sido no pós-exílio. Há quem afirme que quem o escreveu foi Eliú, um dos personagens do livro. Outros apontam para Moisés, a partir da cultura que ele adquiriu no Egito, e teria escrito outros livros, como o Pentateuco, pode perfeitamente ser o autor de Jó. Também se afirma, alguns autores, que o próprio Jó seria o escritor do livro que tem o seu nome. Apesar dessas incertezas, o estudo do livro nos leva a refletir sobre a natureza do sofrimento, a forma como Jó reagiu a todas as vicissitudes que o acometeram e a própria natureza de Deus, o Deus de justiça e o Deus soberano sobre todas as coisas. Jó é um livro prodigioso, pelo vasto alcance de suas ideias, a amplitude de sua cobertura da experiência humana, a intensidade de suas paixões, a imensidade de seu conceito de Deus e sua sublime perícia literária. O livro penetra as profundezas do desespero humano, a angústia de ser abandonado por Deus. Da agonia de um só homem, o texto se estende para o mistério de Deus, além de todas as palavras possíveis. Somente Deus, no fim, traz alegria a Jó, quando o regenera. Mas o mistério permanece. Jó fica em pé diante de Deus, como homem, capítulo 38, verso 3, confiante e satisfeito. Persistem aos teólogos muitas dúvidas quanto ao texto original hebraico e mesmo as outras versões, como a Septuaginta. Os contributos da arqueologia, embora significativos, não são muito esclarecedores. João Calvino, um prócer do presbiterianismo, escreveu 159 sermões a respeito de Jó e nem assim respondeu às perguntas que ocorrem a todos os seus leitores. O livro Jó recebeu esse nome pelo seu personagem principal. Embora seja desconhecido o autor, apontam-se muitos outros, como eu já disse,
mas também Salomão, Ezequias, Isaías. Existe ainda a possibilidade de que o autor seja o próprio Jó. Não se sabe a data precisa dos acontecimentos de Jó, nem a data precisa da escrita do livro. Há evidências de um contexto patriarcal, como a idade avançada do patriarca, mais de 100 anos, Jó 42:16, a avaliação de sua riqueza, de acordo com os rebanhos e servos, Jó 1:3, o vocabulário singular e a falta de qualquer referência à história de Israel ou à lei mosaica. Alguns autores afirmam que Jó foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito. As datas propostas para sua redação variam desde os tempos patriarcais até o período pós-exílico, dependendo do autor. As maiores evidências apontam para o período dos patriarcas. Na descrição da riqueza e prosperidade, há grande semelhança entre Jó e Isaac. Jó 1:3, Gênesis 23, 13 e 14. Contudo, Jó não é descendente de Abraão e não vive na terra de Canaã. Sua terra é identificada como Uz, Jó 1:1, provavelmente localizado na fronteira de Edom, no deserto arábico para alguns autores. Jó é apresentado como um homem íntegro e reto, temente a Deus. Ele era um patriarca, seguro em meio à sua família e à sua prosperidade. Sua fé e perseverança foram testadas, porém ele foi recompensado porque permaneceu fiel e saiu vitorioso. O autor afirmou que Deus jamais abandona aquele que se encontra em sofrimento. Afirma ainda que nem todo sofrimento é causado pelo pecado pessoal daquele que sofre. Além disso, o sofrimento não separa o que sofre de Deus, necessariamente. O sofrimento pode até nos ensinar a conhecer nossa própria insuficiência e levar-nos a uma fé ainda maior. Embora a história de Jó seja sempre lembrada sob a ótica da sua paciência, do sofrimento e da recompensa pela perseverança, o livro enfatiza a sabedoria e a soberania de Deus. Em Jó também é possível identificar a evidência do controle de Deus nas situações difíceis e os limites que ele determina sobre a atuação de Satanás. Quando Satanás acusa Deus de estar subornando seu servo para que creia nele, Jó capítulo 1, verso 9 e 10, Jó mostra-se sem pecado, mesmo diante dos desastres esmagadores e do sofrimento imerecido que ele enfrenta. Capítulo 1, verso 22, capítulo 2, verso 10. Jó identificou Deus como o único responsável pelo seu sofrimento. Em momento algum, ele culpou Satanás. Jó, apesar de confuso e profundamente entristecido, apegou-se mais a Deus nos momentos de tribulação, como lemos no capítulo 13, verso 15. Diante do desespero, ele não perdeu a sua maior esperança, apresentando uma profunda declaração de fé. Capítulo 19, 25 a 27. Em resumo, houve uma reunião de Deus com seus servos, e Satanás se apresentou no meio deles. Deus o interpelou. De onde vens? Ele respondeu, venho de rodear a terra e passear por ela. Deus continua, observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, e que se desvia do mal. Respondeu Satanás ao Senhor,
Porventura teme Jó a Deus sem uma razão? Porventura não cercaste tudo o que ele tem, sua casa, abençoaste a obra de suas mãos, o seu gado só aumenta. Mas estende a mão, toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, os filhos e filhas de Jó comiam, bebiam vinho na casa do mais velho. Veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pastavam. Vieram os sabeus e mataram os servos e roubaram os animais. Só eu escapei para trazer a notícia. Sabeus eram habitantes da Arábia, de onde depois, mais tarde, viria uma rainha para visitar o rei Salomão. Depois desse servo veio outro, e chegou e disse: fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas e os cuidadores, e os consumiu, e só eu escapei para dar a notícia. Antes que ele terminasse de falar, veio um terceiro servo, e contando que os filhos e as filhas de Jó estavam numa festa, e na casa do primogênito. Um grande vento sobreveio do deserto e atingiu toda a casa, e ela caiu sobre os jovens, e todos morreram. Só o servo foi poupado e veio contar a história a Jó. Diante de todas essas perdas, Jó se levantou, rasgou o seu manto e rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou. O verso 21 dá conta de que Jó disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu para lá voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. O texto diz que Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. É proverbial considerar-se Jó como o pai da paciência. Eu penso que a melhor palavra para definir sua postura é resiliência, a capacidade de suportar as vicissitudes que a vida nos traz e dar a volta por cima, sabendo que tudo que nos ocorre é passageiro. Temos um exemplo dramático chamado coronavírus, terrível, transtornando a vida no planeta há mais de 2 meses. Só que essa pandemia vai passar, como outras no passado. Só para lembrar, a participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial foi frustrada porque nossos soldados, ao chegar à Europa, adoeceram com a gripe espanhola, que matou mais de 50 milhões de pessoas em pouco mais de 2 anos. E não chegaram a participar do combate. Jó perdeu tudo que tinha, inclusive os 10 filhos, e não imprecou contra Deus. Ao contrário, manteve sua fé, persistiu confiante, nem se deixou abater pelas palavras de seus amigos, que atribuíam seu sofrimento ao pecado de Jó. Embora se soubesse pecador, como todos os homens, esse gigante da fé não reconhecia em si mesmo algum pecado que pudesse justificar uma punição de Deus. Essa crença de que o sofrimento é consequência do pecado e da culpa é uma falsa teologia. O rabino Harold Kushner, de Nova York, descreve em livro o drama de seu filho, que nasceu com uma doença chamada progere, e os pais sabiam que a criança envelheceria e morreria com características de idoso na adolescência. E foi exatamente o que aconteceu. Kushner não reconhecia um pecado seu que pudesse ser a causa de tanto sofrimento do filho e dos pais.
Com frequência temos notícias de sofrimentos de pessoas fiéis ao Senhor, cheias de virtudes, às vezes crianças que sequer tiveram tempo de pecar. Não há, pois, qualquer ligação direta entre pecado e sofrimento. Todo mal que ocorre no mundo é, sim, produto do pecado, mas não necessariamente de um indivíduo, sim de toda a raça humana. Por outro lado, Deus é bom e misericordioso. Ele não apenas quer o bem de todos os seres humanos, como sofre junto de quem sofre, é solidário com a dor de cada um. Jamais vamos entender por que Deus permite o sofrimento. Trata-se de decisão restrita ao discernimento do Senhor, que não informa, nem tem que informar a razão dessa decisão. Ele é o Senhor e tem algo melhor para cada um de seus servos. Ele é onisciente, isto é, sabe o que virá no futuro e com certeza será melhor do que hoje. Estejamos todos como Jó à disposição do Senhor, sejam quais forem as circunstâncias. Submetamo-nos à decisão de Deus para nossas vidas e confiemos em que Ele está no controle. Como Jó, reconheçamos: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Não há de ser uma pandemia que há de nos afastar de Deus. Da mesma forma como Jó não sucumbiu sequer à imprecação da sua esposa, amaldiçoa o seu Deus e morre. E ele disse: tu és louca. Não recebemos tudo de bom de Deus, por que não receberemos também os males? Jó reconheceu o poder de Deus, a capacidade de Deus, o senhorio de Deus. E foi abençoado no fim, quando ele se queixou e depois de conversar com 3 dos 4 dos seus amigos, ele foi atendido por Deus, obteve riquezas maiores do que as que tinha antes, teve outros 10 filhos e foi até a sua morte exaltando o nome do seu Deus. É isso que Deus espera de nós. E é isso que nós podemos realizar. Em meio ao sofrimento, como em meio aos dias de bonança, louvemos o nome do nosso Deus, porque Ele é digno. Que Deus nos abençoe com abundância e que seja exaltado para sempre. Amém.